Na última aula, nós vimos uma animação, uma pequena introdução à cadeia de transporte de elétrons, certo? E aquela animação ela serve principalmente para sistemas animais. Quando eu digo animais, micro-organismos e mamíferos, vertebrados, todos esses tipos de animais. Ela se repete também em sistemas vegetais, vai ser tema também dessa aula. Então, o objetivo principal da cadeia de transporte de elétrons, né, é produzir o ATP. E para isso, utiliza-se uma corrente eletrônica, ou seja, um movimento de elétrons nessas estruturas da membrana, normalmente que estão nas mitocôndrias, retículos endoplasmáticos e nos cloroplastos dos organismos fotossintetizantes. Não é necessário, certo, vocês saberem passo a passo aqui. Na verdade, esse passo a passo vai ser estudado na disciplina de bioquímica, provavelmente, e alguma parte talvez em fisiologia. Mas a ideia é ATP, fazer ATP. Nessa animação que nós estamos vendo aqui, são esses 4 complexos principais que são responsáveis pela corrente eletrônica, pelo transporte de elétrons praticamente, e um quinto componente que não está aparecendo aqui, que é a ATP sintase, que é a enzima que, digamos assim, sintetiza o ATP, não do zero, mas que faz as reações para formar o ATP. Então, para isso, há 2 estratégias, certo? Uma delas é você criar a corrente eletrônica para poder bombear prótons para fora e para dentro da membrana. Nesse caso aqui da mitocôndria, né, é uma membrana que você vai ter, são 2 membranas, então no espaço intermembranas, entre o espaço intermembranas e o citoplasma, você vai criar uma DDP, e é essa DDP que vai garantir não só a corrente produz a DDP, e também essa DDP garante a corrente, mas também garante o funcionamento da ATPase, certo? Então, a partir daquela pequena introdução, agora a gente foca nos compostos de coordenação em sistemas biológicos que estão presentes na cadeia de transporte de elétrons. Especificamente, nós vamos ver esferrodoxina, citocromo C oxidase, o P450, e depois nós vamos ver nos sistemas vegetais, fotossintetizantes, incluindo o chamado ciclo de Calvin-Benson. Nessa primeira parte, nós vamos até o citocromo P450. E como eu disse, então, a cadeia de transportes de elétrons, de uma maneira um pouco mais detalhada, né, você tem aqui os 4 complexos, né, que aqui estão 3, mas são 4 complexos, basicamente, que se tem para fazer essa transferência de elétrons, e aqui nessa linha em vermelho está representado basicamente a transferência, o caminho que o elétron faz. Então aqui nós estamos, aqui dentro é o citoplasma de um procarioto, a matriz mitocondrial de um eucarioto, e aqui é o chamado espaço periplasmático de um procarioto, ou entre membranas ou intermembranas da mitocôndria nos eucariotos, certo? Então, resumidamente, a energia gerada por esse transporte de elétrons aqui, essa corrente eletrônica, ela é utilizada para você bombear prótons, como está sendo indicado aqui, para fora desse espaço, do espaço citoplasmático, certo? Do citoplasma. E esse bombeio vai criar aquela DDP que eu falei, da concentração de cargas aqui, no caso, prótons, né? E alguns desses prótons são originários dessa conversão do NADH para NAD+, mais H, que é feito aqui nesse chamado complexo NADH desidrogenase ou dehidrogenase, e também advindos de outros processos celulares. Isso sempre para esse bombeio. Qual é a ideia aqui? Criar a DDP. Então percebam que vão para cá 2, 4, 6 prótons, e depois esses 6 prótons retornam pela ATPase, certo? Ou ATP sintase também quando é chamada, e é que propicia a conversão de ADP mais 3 fosfatos inorgânicos em ATP. Então, é um sistema, basicamente, que funciona à base de diferença de potencial, certo? E de corrente eletrônica. Então, essa alteração da DDP é que vai induzir a difusão desses prótons via a ATP sintase na retorno, que faz parte da síntese dos ATPs. Esses Hs de retorno são neutralizados, certo? Como que são neutralizados? Através da reação do oxigênio gasoso, da molécula de oxigênio.
Então, o oxigênio que nós respiramos, né, que todos os sistemas aeróbicos respiram, parte dele é usado justamente para poder fazer a neutralização desses H+, aqui, para manter essa DDP estável, para que a ATP sintase funcione. Então ele tem que ser convertido, esses prótons têm que ser convertidos, como eu já disse anteriormente nas outras aulas, em uma espécie neutra, e nesse caso aqui, o oxigênio é usado para converter esses prótons em água, ok? Através dessa reação aqui, que é uma que a gente já vai ver mais em detalhes daqui a pouco. Esses elétrons são transportados por compostos de coordenação, certo? Ou são compostos de coordenação que permitem, né, a variação, no caso de estados de oxidação, números de oxidação dos metais desses compostos e que permite que esses elétrons sejam transportados de um lado para o outro. Tá? Então, a questão que vem é, quais são e onde se encontram esses compostos de coordenação no sistema de transporte de elétrons? Eles estão em duas estruturas. Uma são os grupos M, que nós já conhecemos, né? Que são os anéis porfirínicos com os ferros lá dentro. Já vimos na aula anterior que eles têm M's diferentes para diferentes tipos de citocromos, no caso. Por que isso é importante? Porque cada citocromo é um grupo prostético que está embebido ou que está ligado numa proteína. E a variação daqueles grupos laterais que nós vimos na aula anterior permite que esse grupo prostético seja estabilizado no citocromo, na estrutura da proteína, certo? E as outras são as ferredoxinas. O que são as ferredoxinas, né? São proteínas que você tem agrupamentos ferro-enxofre. Então aqui tem dois exemplos, você tem a estrutura proteica, essa daqui são dois agrupamentos, né, que você tem um agrupamento de 4 ferros e 4 enxofres, dois deles. Aqui você tem uma outra proteína que é atípica basicamente de ser humano, e aqui você tem os agrupamentos de F2S2, ou seja, 2 ferros para 2 enxofres. Tá? Ela está perto aqui do FAD, né? Vocês vão entender isso daí depois também em bioquímica, mas basicamente esses dois tipos de estrutura, ou de grupos prostéticos, eles estão relacionados na capacidade desse agrupamento em aceitar e doar elétrons, certo? E isso é baseado nas propriedades do ferro de enxofre. Então, são esses agrupamentos que estão envolvidos no processo biológico de transporte de elétrons e, como nós já vimos numa aula anterior, de fixação de nitrogênio em plantas, que é através de um sistema também de agregados de ferro e enxofre, que o nitrogênio é fixo para ser convertido em amônio. Então, dá uma olhada numa aula anterior lá, que nós vimos, quando nós falamos da lega-hemoglobina, que vocês vão ver esses sistemas também de ferrodoxinas. Elas são classificadas de acordo com o número e o tipo de agrupamentos, ou seja, de quantos agrupamentos, né, tem dois aqui, tem um só aqui, ferro e enxofre. Então você pode ter agrupamentos 2 ferros, 2 enxofres, 3 ferros, 4 enxofres, 4 ferros, 4 enxofres, 3 ferros, 4 enxofres novamente, e juntos com 4 ferros, 4 enxofres. Então esses daqui 3 ferros, 4 enxofres, juntos com 4 ferros, 4 enxofres. Ou esse outro par, 4 ferros, 2 pares de 4 ferros, 4 enxofres, como nós temos nesse exemplo aqui. Então, depende, né? Você tem variações de acordo com o organismo. Mamíferos, vertebrados, micro-organismos, sistemas fotossintetizantes e assim por diante. Então, aqui são as estruturas. Existem também agrupamentos de ferro e enxofre, que só tem um ferro e enxofre, nós não vamos ver esse, porque os predominantes, maioria dos sistemas biológicos, são esses daqui, certo? Esses daqui são raros. Então, bactérias e sistemas vertebrados têm predominância de um tipo desses. Então, por exemplo, os agrupamentos típicos de bactérias, eles são formados por um ou dois grupos do tipo 3 ferros, 4 enxofre, ou 4 ferros, 4 enxofre. Então você forma essas estruturas cúbicas, onde estão os 4 ferros? 1, 2, 3, 4, por exemplo, e 1, 2, 3, 4 enxofre. Esses ferros estão ligados aos outros enxofres, mas são enxofres de cisteínas. Então o que conta é esse cubinho aqui, essa estrutura cúbica. O 3 ferro, 3 enxofre está aqui, certo? Nesse sisteminha, de novo, ligados aos sistemas de cisteínas.
Então perceba, né, que você tem as estruturas, ou aqui são sempre tetraédricos. O sistema é tetraédrico, 1, 2, 3, 4. Então é um ferro 2 ou ferro 3 ligado numa geometria tetraédrica, tá? Que é isso que vai te dar. É uma tetraedra distorcida nesse caso, porque forma cubos. Então o ângulo entre as ligações não é do tetraedro puro. E no caso da ferro 2 ferro 3 também é um sistema tetraédrico. Aqui fica bem claro isso, não é um quadrado planar, é um sistema tetraédrico, certo? Também distorcido. Então ela é específica para esse tipo de agrupamentos, né, de ferro e enxofre. Dentre essas as ferredoxinas do tipo 2 ferros, 2 enxofre, você tem 3 subfamílias, que se diferenciam pela estrutura ou composição da proteína. Então, os agrupamentos são os mesmos, mas o que vai diferenciar de um para outro é justamente o resto da proteína. Como nós vimos, por exemplo, a diferenciação entre mioglobina e hemoglobina, o que você tem, na verdade, você tem diferentes partes na estrutura da 153 aminoácidos, se não me engano, pelo menos diferentes da mioglobina para hemoglobina. Então, o grupo prostético é o mesmo, mas a parte proteica é diferente, tanto na composição quanto na estrutura. Então, você tem as 3 subfamílias, as típicas de sistemas fotossintetizantes, a típica de micro-organismos e as típicas de vertebrados ou mamíferos, tá? E nesse caso dessa última, engloba tanto eucarioto quanto procariotos, ok? As ferrodoxinas A4 ferro, 4 enxofre, elas ainda são subdivididas em 2 tipos, de baixo potencial e alto potencial. A alto potencial é abreviada pelo HIPP também. E são encontradas tanto em micro-organismos ou em mamíferos. Como que eu sei uma ou outra? Você tem, depende do micro-organismo e depende da onde você está falando, da mitocôndria ou de outros lugares que você tem as ferredoxinas. Então ela vai depender da predominância, não que você encontre exclusivamente desse tipo. Então nós vamos ver que em sistemas mamíferos você encontra os 2 tipos, só que uma em maior quantidade que a outra, tá? A forma de alto potencial e baixo potencial, elas estão interrelacionadas através de um esquema redox, tá? Você tem que considerar sempre a carga total do agregado. Por quê? Porque como você tem 4 ferros, por exemplo, você pode armazenar bastante, pelo menos 4, no mínimo, né? Em cada um deles você pode armazenar um elétron, ferro 3 vai para ferro 2, e aí você pode pôr, aí ainda reduzir mais ainda, e você ficar com carga negativa, tá? Essa carga aqui pode advir também das cargas do enxofre e vai depender da ferrodoxina, não é uma coisa genérica. Mas conforme você vai adicionando elétrons, você está vendo que esses compostos aqui conseguem, sem perder a ligação, certo? Sem quebrar a ligação, alterar a carga. Por que ele consegue isso? Porque é um composto de coordenação. Então lembre-se, os espaços, as ligações coordenadas aqui do enxofre, a doação do par de elétrons não vai para o orbital D do ferro, que tem elétron já. Se é um ferro 3, seria a configuração D5. Então, no orbital 5 orbitais D estariam semi-preenchidos, ou seja, só teria um elétron em cada um. Então, tem espaço para pôr elétrons, certo? Não são esses orbitais que são usados na ligação com o enxofre, são os orbitais híbridos que a gente viu lá na primeira e na segunda aulas do curso, tá? Então, por isso que é importante o composto de coordenação, que ele varia o estado de oxidação sem se tornar uma espécie reativa que vai acabar tendo que doar o quanto antes esse elétron, né, ou recuperar o elétron, no caso, porque ele está instável, a ligação vai quebrar. Essa é a grande vantagem de você ter a ligação coordenada formando esses sistemas em meios biológicos, né? Nas de baixo potencial, né, o NOx do ferro ele pode ser de 3 e 2, quando você tem 2 e 2, certo? Ou um ferro 3 e 3 ferros 2, por exemplo. E a de alto potencial, você vai ter 3 ferro 3 e 1 ferro 2, e 2 ferros 3 e 2 ferros 2. Então veja que a quantidade de maior estado de oxidação é que varia daqui para cá, certo? Lembrando que isso daqui é um equilíbrio, se não fosse assim ela não funcionava. Então ela tem que ter essa capacidade, essa flexibilidade de receber e doar elétrons de maneira simples, sem muito desperdício de energia, nem ganho de energia, ok? Uma pergunta que surge, né,
até agora a gente não falou, mas por que que ferro e enxofre? Por que que enxofre e ferro foram escolhidos isso? Então nós temos que lembrar lá daquela aula de seleção de metais para sistemas biológicos, lembrar que quando você começou a manipular elétrons para poder formar, né, para poder fazer ligações químicas ou tirar elétrons de ligações químicas e manipular, você tinha que utilizar o que você tinha disponível, certo? Abrindo aqui um parênteses, falando de elétrons, né, hoje em dia, para você definir vida, o que seria necessário para não definir a vida, mas o que seria elementos necessários mínimos para encontrar vida, um dos elementos que se diz agora são elétrons. Elétrons são nutrientes essenciais para a vida, certo? Essa aula tem como adendo uma daquelas sessões de química inorgânica por aí, que a gente vai falar especificamente de alguns micro-organismos que não precisam de oxigênio, vivem em ambientes extremamente hostis e que só precisam de elétrons, certo? Esses elétrons, não que eles não precisam de matéria orgânica, mas eles precisam de elétrons para poder gerar energia. Então, a ideia é, por que enxofre e ferro? Porque eles estão relacionados com essa capacidade de assimilar elétrons. E o enxofre especificamente pela plasticidade eletroquímica que ele tem, ou dos estados de oxidação. Então, primeiro que eles estavam disponíveis no início, certo? Então, se você pensar na Terra primordial, lá no começo, você tinha muitos vulcões, falhas tectônicas, já naquela época, que expeliam, né, falhas tectônicas são trincas na crosta terrestre, que você acaba expelindo material gasoso que vem do manto ou da parte magmática da Terra, e você tem muito enxofre, vapores de enxofre, enxofre gasoso, que condensam quando chega na superfície. Então, tudo isso daqui ao redor dessa fumarola vulcânica lá no Havaí e outros lugares que tenham essas fissuras ao redor de um vulcão, você vai ter enxofre cristalizado. Então, enxofre, né, cristalizado, que pode chover, pode ser levado pela correnteza ou pela enxurrada até uma piscina, formar uma piscina que você tem enxofre, você tem ele disponível. E ferro também sai dos vulcões. Daqui pedra pómez, que acho que todos conhecem, né? Aquela pedra leve que é usada, tem nas lojas de cosméticos para servir como, tipo, substituir as lixas, né? Ela é muito leve e ela é formada basicamente de silicatos de alumínio e ferro. A maioria não tem o ferro, mas as que tem essa coloração escura. Essa daqui é da ilha de Manam. Então, você encontra, né, dependendo do vulcão, os vulcões aqui do Brasil, eles são tipicamente vulcões que trabalham com basalto, então não é esse tipo de lava, é a lava mais pesada e mais densa, mas tem alguns exemplos aqui na América do Sul que você tem esses silicatos. E esses silicatos aqui, sílica, né, são sílicas que não são neutras. São facilmente dissolvidos por água da chuva. Então você colocava todo mundo lá dissolvido, todo mundo disponível num ambiente aquoso e em quantidade grande. Mais do que isso, né? Eles têm as propriedades químicas. Então o sistema ferro-enxofre presume-se que foi um dos primeiros sistemas usados para catálise. Lembre-se, catálise é você utilizar alguma rota alternativa ou alguma estrutura para diminuir a energia envolvida na reação. E também para transporte de elétrons disponíveis lá no ambiente natural onde que os sistemas estavam tentando funcionar. Tá? Havia muito ferro e enxofre, aqui, como eu já disse, e ambos são quimicamente versáteis em termos de inox, de estados de oxidação, né? E com destaque para a propriedade, principalmente a plasticidade do enxofre para isso daí. O enxofre tem poucos elétrons, se você olhar no grupo 16 da tabela periódica, ele está no grupo do oxigênio, certo? Do selênio e do telúrio. Então, se você comparar o enxofre com o selênio e o telúrio, que é o mesmo grupo, ele tem bem menos elétrons. Então, por conta disso, ele não apresenta efeitos de carga nuclear efetiva significativa. Por que eu não estou comparando com o oxigênio? Porque o oxigênio é um gás, e a gente está falando a dissolução do oxigênio nessas piscinas primordiais seria muito menor. Então, o enxofre desses elementos aqui, certo? Ele seria o mais disponível também. E em termos também de concentração, tem muito mais enxofre no planeta do que selênio e telúrio. Tá? É só você lembrar da síntese dos elementos e vai entender o porquê. Então, eles não têm tanto efeito da carga nuclear efetiva sobre a nuvem eletrônica, e isso permite que o raio seja grande. Por que grande? Então, ele é uma base mole de Pearson, certo?
Com isso, você consegue fazer com que a sobreposição dos orbitais envolvidos na transferência do par de elétrons seja efetiva. Então, a probabilidade de interação com orbitais D dos metais, ou os orbitais híbridos também no caso, como o ferro, vai ser maior do que a do próprio átomo de oxigênio. E também porque o oxigênio teria baixa disponibilidade. Também comparado com o oxigênio, ele tem menor tendência de formar as ligações de hidrogênio. E com isso, então, você não tem a reatividade ou a interação que você teria com os oxigênios. Ele é mais neutro em termos de interações intermoleculares. A grande estrela do enxofre, ele é apresentar todos esses estados de oxidação. A gente já falou dele, inclusive, quando falou dos átomos, do modelo de átomo cúbico de Lewis, lá no primeiro semestre. Então, ele pode ter oxidação de 6+, até 2-. Ele pode ser tanto nucleofílico como eletrofílico. Ele apresenta essas duas formas. Ele pode ser tanto um ácido como uma base de Lewis e de Pearson também. Então, ele vai depender do ambiente químico que ele está inserido ou do composto que ele está inserido. Então, você vai ver na classificação de Lewis que você tem sulfitos, sulfatos, estão em classes diferentes. Tióis, né, disulfeto, você tem caráteres diferentes. Então, por exemplo, o disulfeto, que é o S2,2-, ele tem caráter eletrofílico, ele quer elétrons, certo? Ele funciona, então, como um cátion, como um ácido de Lewis. Já o tiol, ele tem caráter nucleofílico, ele quer doar para de elétrons. Então, isso depende sempre do estado de oxidação. Então, sempre envolve essas transições baixa energia de ativação e permite, então, esse enxofre formar e romper ligações facilmente. Então, o ferro, pela capacidade, né, de sofrer oxidação, redução, e o enxofre, por ter todos esses estados de oxidação, redução, e essa capacidade de fazer essa doação de elétrons, de pares de elétrons para formar ligação coordenada, porque ele tem um raio grande e ele é considerado uma base mole de Lewis quando ele for uma base, né, de Pearson, desculpa. Bom, aí nós vamos encontrar esses agregados, as ferrodoxinas, esses agregados, tanto o F2S2 quanto o F4S4, certo? Nessas quatro estruturas aqui que a gente falou, complexo 1, complexo 2, o 3 e o 4. Aqui não está a ATP sintase, certo? Então é só esse daqui, porque nesses daqui você tem esses transportes de elétrons aqui envolvidos nessas estruturas, nesse caso. Então, essas estruturas aqui recebem os elétrons, por exemplo, você converte o NADH para NAD+, né? Você pode injetar elétrons aqui, esses elétrons vão sendo transferidos nessa cadeia de ferrodoxinas, vão sendo transportados pelas ubiquinonas, que a gente já viu lá na aula anterior, que são moléculas orgânicas, para o próximo complexo, que também vai receber através das ferrodoxinas. Nesse citocromo BC1, o CITIA, que é o citocromo BC1, que é do complexo 3, além da ferrodoxina, ele também tem grupos M's, que estão envolvidos com essas reduções e oxidações aqui, certo? E por último, no citocromo C oxidase, nós vamos ver isso daqui em detalhes, ele não tem ferrodoxina, mas ele tem os grupos M's e agregados de cobre também, ou compostos de cobre, na verdade, não agregados. Aqui tem uma ilustração um pouco mais detalhada de como que seria esse daqui. Então, por exemplo, essa NADH dehidrogenase, que é esse complexo 1, ela tem 6 F4S4, certo? Que são essas daqui maiores, essas são as menorzinhas, e 2 F2S2. Então, é aquilo que eu falei, você tem a predominância dessas estruturas, do tipo da ferrodoxina, dependendo de onde você está, se é um micro-organismo, se é um sistema fotossintetizante, se é um vertebrado e assim por diante. Então, isso depende, tá? Mas aqui esse exemplo é para mostrar realmente como que elas estão envolvidas no processo. Então, do processo da oxidação aqui do NADH, NAD+, mais H+, o elétron, então, entra nessa cadeia, ele é transferido aqui para as ubiquinonas. A ubiquinona, né, a gente já falou aqui, ela está representada por Q, então aqui vira QH2, então ela recebe 2 elétrons e faz aqui a redução, mais 2H+ do meio, então esse é o sisteminha que está sendo mostrado aqui, é essa reação aqui, essa é a ubiquinona, então ela vai virar desse sistema com C-O para OH, é assim que ela transfere o elétron, então ela não tem um centro metálico, mas ela transfere o elétron desse meio, então aquela é reduzida e depois ela é oxidada no próximo sistema, no próximo complexo, que é
a fumarato redutase, que transforma o succinato em fumarato e produz mais 2 prótons. Aqui consome prótons, aqui produz e vai assim por diante. Tá? Depois você tem, no caso aqui dessa fumarato, no complexo 2 que tem a fumarato redutase, você de novo tem essa variação. Você tem 3 F4S4 e um grupo M, você não tem F2S2. Isso muda também de organismo para sistema biológico para sistema biológico, certo? Aqui, a ideia do ferro, certo, ser o último repositório aqui do elétron é justamente para poder fazer a reação e entregar para a ubiquinona, nesse caso aqui. Depois, no sistema 3, no complexo 3, que é o citocromo BC1, certo? Aqui você tem uma só Fe4S4 e 3 grupos M. E esses grupos M estão envolvidos aqui na oxidação, novamente, da ubiquinona, certo? E essa oxidação, esse elétron vai tanto ser transferido para cá, quanto para a ferrodoxina para transferir para outro grupo M, que vai de novo transferir agora para a próxima etapa por um citocromo C oxidase, certo? E aí nesse citocromo aqui é onde você vai ter a utilização do oxigênio para remover prótons de citoplasma. Nesse citocromo aqui, que é o complexo 4, você tem 2 ferros M, né, e 2 cobre histidinas, daqueles tipos de complexos que a gente viu das hemocianinas, certo? Então a gente também tem isso no citocromo C oxidase. Esse citocromo C oxidase ele é típico para todos, micro-organismos ou sistemas mamíferos, tá legal? Depois a gente vai ver isso daqui também especificamente dos sistemas vegetais. Elétrons ou prótons também são inseridos aqui dentro a partir da via glicolítica, tem toda uma bioquímica, uma rota bioquímica por trás até chegar aqui, tá legal? A gente não vai entrar nesses detalhes. Aqui tem um detalhe um pouco mais elaborado, né, de como que acontecem essas transferências. Então, se NADH vira o NAD+, entra o próton aqui, você tem esse ciclo de transferência desses elétrons para cá, e esses elétrons são transferidos para a ubiquinona, ela é reduzida, certo? Usa prótons também para reduzir, e depois aqui você tem, de novo, outra maneira de você obter também elétrons através da conversão do succinato para fumarato, transfere de novo para a ubiquinona, que vai transferir para o citocromo B1. Aqui, então, esse elétron entra aqui para ser, a ubiquinona vai ser oxidada novamente, e esse elétron vai ser transferido para o citocromo C oxidase. Então vamos lá, começar a ver a etapa final. Então perceba que todo o caminho, a corrente eletrônica, ela se dá nesses compostos de coordenação aqui. São esses ferros aqui que permitem esses elétrons entrarem. Para que você precisa desses elétrons? Para bombear prótons. Veja, aqui tem um bombeio de 4 prótons para fora, mais 2 prótons que entraram e saíram mais 4, devido aqui à oxidação novamente da ubiquinona, que esses dois que estavam aqui se juntaram com esses dois e saíram. E daqui você também bombeia 4 prótons para fora. Outros prótons, 4 são usados para formar água e 4 são bombeados para fora. E essa diferença daqui do lado de fora e do lado de dentro da membrana é que cria aquela DDP necessária para operar a ATP sintase. Para ver mais ou menos como opera a ATP sintase, dá uma olhadinha na animação que nós vimos na última aula, que nós não vamos entrar de novo em detalhes dela. Tá legal? Bom, a conversão aqui agora, a principal, né, para a gente focar, que é interessante, das ferrodoxinas, já foi, e a gente vai focar agora o que acontece no citocromo C oxidase. Então essa é a estrutura do complexo 4, onde você tem a conversão de elétrons, prótons, de oxigênio para formar água, e para que isso aconteça, você tem toda essa variação de estado de oxidação do ferro. Ferro 2, 3, 4 e volta a ferro 2 novamente. E um par de cobres também, de cobre 2, cobre mais, cobre 2, cobre 1. Então, essas variações tipificam o papel desses compostos de coordenação nos sistemas biológicos. O que significa isso? Significa que ele está aqui justamente para receber e doar elétrons. Então, detalhando um pouco mais essa estrutura aqui por trás dessa imagem que está com marca d'água, está te mostrando mais ou menos, né? Aqui é a membrana, então você tem espaço intra do citoplasma, aqui é o espaço intermembranas, e o que está acontecendo é, os elétrons que saíram daqui do complexo 3 vão ser injetados agora, certo? Via o citocromo C, esse sisteminha aqui chamado citocromo C, ele transfere o elétron, nós não vimos ele, para o citocromo C oxidase.
Então esses elétrons vão ser injetados aqui, quem vai receber eles é um par de cobres, que vai transferir para um MA, primeiro grupo M, certo? E depois para esse sítio ativo aqui principal que está representado. Então esse é o sítio catalítico da citocromo C oxidase. Então ele é muito parecido com o que a gente já viu lá atrás da hemoglobina. Você tem uma histidina, um anel porfirínico e o ferro aqui. Esse ferro não está representado aqui, mas ele está para baixo do anel. Então essa estrutura, de novo, ela é tão versátil, ela funciona tão bem que ela sobreviveu na seleção natural, certo? Qual que é a variação aqui? Na sua hemoglobina, você não vai ter outro metal aqui dentro, você vai ter aquele sítio protegido dentro da proteína para que nenhuma outra molécula interfira ali, a não ser o oxigênio. Aqui também tem o oxigênio, só que você não quer transportar ele, você quer reagir. Então, a seleção natural selecionou essa estrutura onde você tem um cobre ligados a histidinas aqui. Certo? Do mesmo modo que a gente vê em hemocianinas, que tem cisteínas, nesse caso ele está aqui preso por histidinas. E aqui você bombeia prótons, certo? Para você reagir com a água, nós vamos ver isso daqui, oxigênio e sai água. Enquanto isso, você tem esse canal de prótons que vai sendo bombeado para fora também, certo? Então, de novo, por que ele bombeia prótons? Ele usa a energia, como foi dito lá no início, da corrente elétrica para criar esse ADP, justamente para a TPase funcionar. Por que nós não vamos ver a TP sintase ou a TPase? Porque ela não tem composto de coordenação lá que interessa para a gente. Vocês vão ver isso em bioquímica. Então, aqui representado de uma maneira mais limpa, né, mais clara. Então, de novo, isso está nos cloroplastos. Aqui as estruturas esféricas verdes aqui são os cloroplastos numa célula vegetal, ou na mitocôndria, ou dentro das células de micro-organismos também, tá? As fotossintetizantes ou não. Então, de novo, a ideia aqui, o caminho, o que está acontecendo basicamente. O que você tem então o citocromo C, que é aquele que nós não vimos lá, ele transfere, ele doa elétrons para o citocromo C oxidase via redução desse par de cobres que tem aqui. Então, cobre 2, que está aqui, preso nas histidinas, vão ser reduzidos para cobre 1, certo? A quantidade de elétrons aqui está marcada como 4, para você poder ter ela está balanceada a equação. A equação no final vai ser isso, por isso está marcado 4, certo? Mas é um fluxo contínuo de elétrons, então não entra 4 por vez, porque você tem 2 cobres, eles vão ser reduzidos, cobre 1, cobre 2, de cobre 2, cobre 1, aliás, desculpa, e aí então você só pode entrar 2 de cada vez, então ela ocorre por etapas, mas é um fluxo contínuo, então isso daí não interrompe, não é lento, né, esse fluxo, é uma corrente eletrônica que vai acontecendo. Então esses cobres agora reduzidos transferem para o citocromo A, ele é chamado de citocromo A porque tem um chamado grupo MA, é um grupo de ferro MA, que ele está dentro lá da citocromo C oxidase, está tudo isso lá dentro da estrutura da proteína, e ele vai reduzir um ferro 3 para um ferro 2, tá? É isso que acontece no MA. Ou seja, ele recebe um depósito temporário de elétrons, tá? Que ele transfere para outro M. Então há esses dois M's aqui, um de frente para o outro, distante o suficiente para que não ocorra aquela reação de dimerização que nós vimos nas aulas passadas, certo? Mas perto o suficiente para que haja essa transferência. Como que é feita essa transferência? Através daqueles sistemas PIS delocalizados que nós falamos, por que o grupo M é importante, né, na aula passada. Justamente, se você aproxima ele o suficiente, esses elétrons tunelam de um lado para o outro, tá? O processo de tunelamento que a gente já aprendeu. Então, isso faz a transferência para o outro M, do MA3 agora que chama-se isso, tá? Que você tem ferro 2. Por que ferro 2? Porque aqui, a hora que fizer essa transferência, está ligado a uma molécula de oxigênio, certo? E é esse oxigênio que vai ser convertido em água. Aqui os prótons são fornecidos para essa reação, né? Esse está em azul, tá legal? E esse em vermelho ele chama de translocação, ou seja, esse caminho vermelho aqui são os prótons, eles não participam dessa reação, são bombeados. A energia envolvida nessa transferência aqui é utilizada para bombear esses prótons lá para fora, tá? Então, quando você tem falta de oxigênio, essas transferências não acontecem porque você bloqueia, né? Não tem oxigênio, esses elétrons não podem ser utilizados, todo esse caminho, todo esse fluxo para. Tá? Então, e o que acontece? Você perde a DDP de dentro e de fora da membrana, a protônica e a eletrônica, que elas são independentes. Para você poder criar a protônica, você depende da eletrônica. Interrompeu a eletrônica em qualquer ponto, você para.
E se você não tiver nesses valores, você não produz ATP. O mesmo ocorre quando você sofre envenenamento por cianeto ou por monóxido de carbono. Então perceba, se você bloquear esse sítio aqui, não é só na hemoglobina que você tem o problema. A hemoglobina você para de fornecer O2. E se chega cianeto ou monóxido de carbono e bloqueia aqui, é a mesma química, certo? É ferro 2. Tudo bem, tem o cobre ali, mas tem ferro 2 aqui. Os cobres estão do lado de cá. Ou o cobre sozinho, não são dois. Ele está do lado de cá. Se você bloqueia esse sítio, você não tem a reação acontecendo. Por bloqueio agora. De novo você interrompe tudo, para de produzir ATP, a célula não tem ATP e ela morre, certo? Então, nesse caso, você bloqueia a transferência de elétrons para o oxigênio, né, e interrompe a síntese de ATP. Então, por isso também, não é só você ficar sem oxigênio nas hemoglobinas, o problema é que não tem oxigênio aqui, e mesmo que tiver algum oxigênio, se já chegou o cianeto aqui, então mesmo que você receba oxigenação, dependendo do tempo, né, que levou para fazer o socorro, ou a eliminação dos cianetos que estão no plasma ainda, você não consegue fazer a síntese de ATP. Então a célula morre também. Então esse que é o problema de você ser intoxicado por esses tipos de moléculas, porque na série espectroquímica, lembra, você não consegue deslocar, o oxigênio não desloca o cianeto aqui, o monóxido de carbono você até consegue, mas eles estão próximos, eles têm o mesmo... dão a mesma constante de estabilidade aqui, muito maior do que o oxigênio. Então, é nesse nível molecular, nesse nível atômico aqui que funciona o que a gente tem que compreender. Como é que, o que acontece quando esses compostos trocam esses ligantes? Qual é a consequência para o organismo? É a morte celular e a morte do indivíduo, tá? Vamos ver especificamente agora como que acontece o passo a passo aqui dessa reação nesse Ma3. Ela é muito utiliza, não é similar, mas ela utiliza a propriedade do ferro 2 ter grande afinidade por oxigênio. Então aqui está o ciclo, são 5 etapas basicamente. Então, na etapa 1, o que você tem? O seu Ma3, isso a gente está imaginando o seguinte, imagina que começou do zero, tá? Porque uma vez que começa isso daqui, basicamente, isso daqui, os tempos que isso daqui existem são muito curtos, tá legal? Isso daqui vai acontecendo de uma forma que, para nós, em termos temporal, isso é uma enzima, então ela acelera milhares, milhões de vezes a reação. Então isso daqui é só como se fosse o passo a passo, para a gente entender, mas pense nisso como uma coisa bem fluídica, né? Ela vai acontecendo como se não tivesse interrupção. Mas, basicamente, se você desconsiderar qualquer ligante aqui, o ferro está para baixo do anel, aqui está representando o anel porfirínico, do Ma3, que é esse cara aqui. Ferro 2, como a gente já conheceu, para baixo do anel ligado numa histidina, ok? E ligado na estrutura proteica. E aqui em cima você tem o cobre, distante o suficiente para ter interação com o oxigênio. Então, entra um oxigênio aqui, que a gente vê aqui indicado, liga-se o ferro 2, como nós estamos conhecidos, esse ferro inverte o spin, fica pequeno, entra no anel, puxa um pouquinho a estrutura da proteína, que aqui não tem efeito algum, não existe o efeito alostérico aqui. A proteína se desloca, né, a estrutura proteica se desloca, sem efeitos maiores. Inicialmente, o oxigênio começa a ter interação, veja, cobre está 1, ferro está 2, cobre está 1, ferro está 2. Ele tem interação aqui, mas é por causa de uma interação eletrostática, porque cobre mais, certo? Então começa. Só que, imediatamente, você já tem essa interação, ela acaba ficando mais forte, certo? E aí o que acontece? O oxigênio, por diferença de eletronegatividade, acaba atraindo elétrons do cobre e oxida o cobre. E ele faz o mesmo, uma vez oxidado aqui o cobre, essa molécula se torna mais eletronegativa ainda, certo? E puxa mais elétrons do ferro, oxida o ferro também. Então, assim que o oxigênio se liga e começa a interação, ele já oxida o ferro para ferro 3 e o cobre para cobre 2, e forma um complexo em ponte, 2 núcleos metálicos ligados por uma molécula. Então, é um complexo do tipo Mi, nesse caso, o ligante é um superóxido, tá? Nós não vimos a nomenclatura, normalmente é superóxido, não tem superóxo, certo? Mas eu deixei superóxido aqui só para não complicar muito. Então você tem agora os 2 elétrons aqui. Uma vez que você está nesse ponto, é um superóxido, então ele é reativo. Então, primeira coisa, você bombeia prótons daqui, certo? E elétrons que vêm daqui também. Então, da onde? Do Ma, são transferidos para cá.
Então, uma vez que isso acontece, você forma, primeiro, esse H+, e esse elétron vão ser usados para formar um grupo OH. Então, essa ligação aqui se quebra, certo? E esse elétron e esse hidrogênio são usados para formar a ligação HO, e essa ligação já estava formada. E o oxigênio, para fazer a segunda ligação com o ferro, ele oxida o ferro novamente, então vai ferro 3 para ferro 4. Essa reação, a energia envolvida nessa reação, bombeia 2 prótons para fora. Tá? Esse complexo aqui agora vai seguir, agora vai ser, esse oxigênio vai ser convertido numa hidroxila. Para isso você precisa o que mais? Você precisa devolver o elétron para o ferro, certo? Está aqui ele, e usar o outro elétron também para formar a ligação com o H+, que de novo é injetado aqui de fora. Então, mais um H+ entra, forma outro OH e o ferro reduz a ferro 3. Depois, novamente, mais 2 H+ entram, então conta aqui, olha, entrou um aqui, H+, outro H+, e mais 2. São 4 H+ que entraram, certo? Cada seta dessa está dizendo quantos H+ foram bombeados. Então, bombeia 2 nessa etapa de hidroxilação e mais 2 nessa etapa de hidroxilação. Com isso, você passa 4 prótons para fora. Então, é daqui, é essa energia envolvida nessas conversões que é usada para bombear os prótons. Formou 2 H+, OH, desculpa, mais 2 H+, e mais 2 elétrons entram. Da onde vem esses H+? Vem do próprio citoplasma, decorrente das conversões de NADH a NAD+, e de outros processos que nós falamos. E os elétrons estão vindo aqui da cadeia de transporte de elétrons, tá? Então, esses elétrons que vêm são fornecidos aqui. E aí, então, mais 2 H+, e forma 2 moléculas de água. Essas águas, por ter baixa afinidade com o ferro, né, ela é deslocada e o ferro volta a ferro 2. E o sistema, o ciclo se repete. Então, essa capacidade, o ferro variou de ferro 2 até ferro 4 e não perdeu a ligação com os nitrogênios no anel nem com a histidina. Então, essa é a importância de você perceber como que um elemento sofre, perde e ganha elétrons sem quebrar a ligação, sem desestabilizar a ligação. Ah, mas você falou que no caso, sempre o ferro aqui, se é ferro 4, ele não teria afinidade por oxigênio, ele não tem afinidade por O2, mas ele tem afinidade por oxigênio atômico, certo? Então, a ideia aqui é sempre pensar na química do composto em si aqui, específico, não da química como um todo. Tá legal? Mas de cada etapa tá aqui. Tá ok? Então, mais ou menos, essa é as reações, né, os estados de oxidação que variam. E, mais importante, é você perceber a similaridade do processo aqui que você tem com o oxigênio. Então, você muda o ambiente que você tem aqui no sítio catalítico, você já faz outra reação. Então, não é agora transporte de oxigênio. Transporte de oxigênio, eu quero ligar a molécula, não quero alterar o ferro 2 para ferro 3, porque aí a ligação começa a ter oxidação e depois eu não desligo, então eu tenho que proteger, tenho que evitar. Agora, se eu quero desestabilizar a molécula e fazer com que ela roube, ela oxide o ferro, eu coloco um outro metal aqui. E foi mais ou menos isso que a seleção natural fez. Tá legal? Outro citocromo também que é importante para nós é o citocromo P450, certo? Porque ele está envolvido na modificação química de moléculas exógenas lipofílicas, ou seja, drogas ou qualquer molécula que você toma que seja lipossolúvel, que seja difícil de dissolver em água para ser eliminado, por exemplo, pela urina ou pelo trato gastrointestinal. Então você tem que fazer ela ficar solúvel ou um pouco solúvel. Você tem que colocar grupos nelas que tenham afinidade, que sejam hidrofílicos, né? E é o citocromo, é a família do citocromo P450. Existem muitos, tá legal? Eles são ou ferredoxiproteínas envolvidas em biotransformações com origem tanto de compostos exógenos que você ingere, como produzidos pelo próprio corpo, que tem que ser eliminados, tá? Tem muita coisa, a gente não vai falar todas dele, mas, por exemplo, um desses P450 é o 1A2, que é a principal enzima envolvida no metabolismo da cafeína. Então, se você tem alguma mutação que tem baixa expressão de P450-1A, você tem problemas na hora que você bebe bebidas cafeinadas, porque você não consegue retirar a cafeína de circulação, e ela continua fazendo o efeito de estimulante. Então, pessoas que têm alterações nessa enzima ou baixa expressão dessas enzimas
tem insônia, tem agitações anormais quando ele bebe bebida cafeinada. É como se um cafezinho da manhã durasse 2 ou 3 dias, até ser eliminado, certo? Para algumas pessoas pode parecer emocionante, mas para quem tem esse problema não é, porque tem que ficar longe de qualquer coisa que tenha cafeína, certo? Derivados de cafeína, às vezes também como taurina, também pode estar envolvidos nesse processo, desses tipos de citocromo que pode ter esse problema também, tá? O íon ferro que está no M aqui é que é o responsável pela essa transferência de elétrons dessas proteínas. Ele precisa receber elétrons para poder fazer a reação de hidroxilação, certo? Ou outra qualquer que seja. Então você vai ver de novo, alterar estados de oxidação entre ferro 2 e ferro 3 e ferro 3 e ferro 4, tá? O 450, ele é responsável também pela transferência de elétrons do NADPH mais H+, para oxigênio e pela transferência, no caso que nós vamos ver em detalhes, de grupos OH para moléculas lipofílicas, né, para se tornar mais hidrofílicas para elas serem excretadas. Então, a ideia é, quando está acredita-se aqui, é que o mecanismo não está totalmente compreendido e estabelecido, mas está bem próximo disso. É que aconteça a hidroxilação de um substrato. Substrato é a molécula que vai ser convertida, tá? Quando você fala em enzimas, a gente usa o termo substrato para falar da molécula que vai sofrer a reação, que se liga ao 450. O citocromo P450, né? Essa hidroxilação, quem estuda ela chama a farmacocinética, que vocês vão ter uma disciplina disso daí, de drogas. Ela é definida como um estudo quantitativo, tá? E temporal dos processos de absorção, distribuição, biotransformação e excreção de drogas. Ela pode ser dividida em 4 fases: a absorção, a distribuição e o metabolismo. A absorção depende, né, do sistema envolvido na absorção. Ele pode ser via gástrica, via derme ou muscular. Então você pode tomar, você pode fazer um patch, né, ou você põe na pele, passa na pele, ou pode injetar muscularmente, por exemplo. Ou intravenosa também e assim por diante. Por isso tem o etc. A distribuição, ela tem que atingir o local onde se dará a ação. Então você tem que estudar quanto tempo leva e quanto que chega lá. Por isso que normalmente doses injetáveis, né, drogas injetáveis, às vezes tem uma dose menor do que as drogas orais, de ingestão oral. Por quê? Porque aquele problema de absorção no sistema gástrico. Já quando você injeta, não tem que passar pelo sistema gástrico, então você tem uma disponibilidade maior, como se tivesse uma absorção maior, e isso influencia também. E o metabolismo, o que ocorre depois que você usar a droga, que ela atingir, que ela ficar um tempo no seu corpo? Então ela ocorre em 2 etapas. A primeira etapa é justamente o citocromo P450, a família de P450 que está envolvido na formação de metabólitos ativos ou inativos, certo? E a segunda etapa tem essa enzima, que é o GT, que é a uridina de fosfato glicuronosiltransferase, que é uma família também, que elas fazem a conjugação de drogas com o ácido glicurônico, tá? E também outras enzimas responsáveis, sulfatação, acetilação, metilação, depende, tem tudo isso daqui. Nós não vamos ver isso, que vocês vão ver lá para frente, certo? Mas essas 2 etapas. O que interessa para nós? Essa etapa aqui, que envolve o P450, que tem um grupo M, que é um composto de coordenação. A última etapa é a eliminação. Então, a maioria vai ser eliminada via renal, na urina, né? Ou pelo trato gastrointestinal, nas fezes, pelos pulmões também. Então, isso também acontece. A gente já falou, por exemplo, da alco-dehidrogenase, que ela converte em aldeído, você acaba eliminando aldeído pelos pulmões, no bafo, que é exatamente isso que é detectado no bafômetro. E também via o suor. Então, a gente até percebe isso dependendo do tipo de droga. Às vezes você está tomando um fármaco que você muda o cheiro, certo? Isso está sendo eliminado da sudorese também, ou na respiração. O ciclo do P450 é esse daqui, certo? Ele tem 6 etapas nesse ciclo e 2 caminhos alternativos, tá? Um só, na verdade, esse daqui é uma coisa que pode acontecer. Então nós vamos ver etapa por etapa. O RH aqui é a molécula do substrato, é aquela uma que eu quero converter. Então é um R ligado a um H. Veja, não tem oxigênio, não tem S, não tem SO4, não tem grupos que sejam solúveis, tá? Hidrofílicos. Então isso daqui é uma coisa hidrofóbica e eu quero converter ela numa coisa hidrofílica. Então ela entra desse jeito e vai sair com OH. É isso o papel dele. Como que você vai fazer esse OH? Você vai pôr um OH? Não, você usa aquela simples. Você não está usando ferro 2, que é o que vai estar lá, usa oxigênio.
Usa a mesma estratégia, a afinidade do ferro 2 por oxigênio e a capacidade desse grupo do anel porfirínico oxidar e reduzir o ferro para poder ativar esse oxigênio para ser utilizado nas reações. Então, na etapa 1, você está aqui, você tem uma molécula de água ligada como ferro 3, certo? E quando esse substrato se liga, ele não se liga direto ao anel porfirínico. Ele se liga, né, ao sítio ativo da enzima, que não é aqui. Do lado oposto da cadeia peptídica, mas não diretamente ao íon ferro. Quando isso acontece, essa ligação lá naquele outro lado, tem uma mudança de conformação, típico quase do que a gente viu lá no efeito cooperativo, efeito alostérico. Não é um efeito alostérico, mas é típico daquilo, né, local, e causa deslocamento dessa molécula de água. Então perde um pouco a afinidade. Tá? E aí continua ferro 3. E se eu quero ligar o oxigênio, aqui eu não posso usar ferro 3. Então o que acontece? Eu preciso reduzir esse ferro de ferro 3 para ferro 2. Então isso também vai ser feito. Então por vezes também altera, né, a configuração de spin quando acontece isso, de spin alto para spin baixo. A gente acompanha essa alteração porque se você altera de spin altos para spin baixo, você muda a coloração dessa enzima e dá para acompanhar isso em laboratório, certo? Então, esses daqui são espectros de absorção, esse daqui 1, né? Ela vai mudar a absorção de 420, que é mais ou menos aqui, para 390, que está aqui para trás, nesse mais escuro, tá? Alguns substratos têm um efeito oposto nesses picos de absorção, que eles não sabem o porquê. Então, o substrato, lembre-se, é o que se liga lá. Então, inibidores de determinados substratos se ligam diretamente ao ferro M, tá? E inibidores, você inibe a conversão. E esse tem um espectro diferente, então você testa quem pode ser inibidor ou não através disso. Então, aí o máximo muda, né? Ele vai para o máximo em 430 e um mínimo em 390, que está aqui nesse espectro pontilhado aqui. Seguindo, então, né, na fase 2, que é que eu falei da entrada, agora a redução do ferro 3 para 2, ele vai, com essa redução, o ferro 3 ele se torna um sítio ativo mais básico. Ele fica mais redutor, né, então ele atrai elétrons. E esse elétron vem do sistema NAD-PH, porque ele é oxidado, ele fornece esse elétron aqui para reduzir no P450. E quem faz isso é a chamada P450 redutase. Tá? Ela oxida o NADPH, pega esse elétron e injeta aqui nesse ciclo do ferro 2, ferro 3, ferro 4. Tá legal? Ela pode vir tanto dali quanto quando ela está no retículo endoplasmático, ou via ferrodoxinas, quando você está isso daqui na mitocôndria. E aí o ferro 3 é reduzido a ferro 2, certo? Esse agora, né, essa mudança aumenta a afinidade do ferro, agora do sítio de ligação por oxigênio, o oxigênio se liga aqui, certo? E veja que esse ferro ele não está ligado a uma histidina, ele está ligado a uma cisteína, a um enxofre. Isso muda a propriedade, a capacidade, né, ou a afinidade eletrônica do ferro. Porque agora, como é que ele está ligado com um sistema mais rico em elétrons do que o nitrogênio, o que acontece? Ele fica menos, eletronegativo. Então é mais fácil você oxidar esse ferro se você puser algo mais eletronegativo ligado a ele, como o oxigênio. E é o que acontece aqui. Então, por causa que ele está ligado numa cisteína, no enxofre de uma cisteína, ele fica mais facilmente oxidável se você puser uma molécula de oxigênio aqui, que é mais eletronegativa. Isso é diferente na hemoglobina, porque lá o enxofre não dá essa característica para ele. Na metahemoglobina, em MIA, lembra? Isso daqui é trocado por tem um grupo que é aromático, OH, e aí o ferro 3 de novo é oxidado, certo? Então, basicamente, você troca esse ligante e você mexe com a afinidade eletrônica do metal. E com isso é fácil dele ser oxidado e ele forma, então, essa espécie reativa de oxigênio, certo? Então, esse sítio com isso a molécula de oxigênio fica mais reativa, certo? Que em outras proteínas. E aí facilita depois a dissociação dessa ligação, porque agora você vai formar essa espécie reativa e não vai ter o mesmo tipo de ligação que você tinha na hemoglobina, que é puramente ferro-oxigênio neutro, tá legal?
e aí você vai formar superóxidos aqui, certo? Como a gente está vendo. Bom, um segundo elétron é injetado aqui de novo, né? Via citocromo redutase, ferrodoxinas ou citocromo B5, de novo, depende da fonte. Então, esse segundo elétron reduz, de novo, esse adulto aqui, de oxigênio, que é a molécula, a um grupo peróxido. Então, com essa entrada de oxigênio, você forma ferro 3 peróxido de novo. Então, O2, 2- aqui, que forma esse complexo intermediário. Aqui tem um X, tá legal? Depois disso, o que vai acontecer na fase 5? Esse grupo superóxido reage facilmente com dois prótons que estão aqui de novo disponíveis, né, são injetados no sistema vindo do citoplasma. Então, com isso, você vai formar o quê? Dois prótons, com aqui você forma uma molécula de água e deixa o oxigênio aqui ligado, e para que ele forme essa ligação, ele vai oxidar o ferro para ferro 4. Então, veja, eu tirei um dos oxigênios, disponibilizei esse oxigênio, esse daqui virou ferro 4. Então, agora, é esse oxigênio aqui que vai ser liberado, vai ser transferido para o substrato. Então, o substrato já tinha um H, ele é transferido esse oxigênio para cá. Tá legal? Esses H+, são provenientes tanto de moléculas de água ou cadeias laterais de aminoácidos adjacentes a esse sítio ativo. Tá? Ele libera essa molécula de H+, de H2O, por exemplo, aqui não de H+, e forma espécies altamente reativas, como designadas de composto P451. Então é esse cara aqui que é altamente reativo. Para vocês terem uma ideia desse ciclo aqui, que ainda está sob estudo, esse P451 ele só foi identificado em 2010, tá? E ele corresponde basicamente a esse complexo ferro 4 óxido, chamado de oxoferril, tá? Porque tem ferro 4, tem a designação ferril, que a gente já viu lá na bleomicina, com um potencial de oxidação adicional localizado sob um anel porfirínico e desligantes tiolatos que estão com enxofre. Bom, na etapa 6 agora, ele transfere, como eu disse, esse oxigênio para o substrato, certo? E que é liberado. E uma outra molécula de água se liga aqui novamente e volta o processo a ser repetido. Então, resumindo, liga-se o substrato em uma parte da proteína que não o ferro 3. Isso faz uma mudança conformacional, muda a característica do ferro 3, ele se torna mais eletronegativo, recebe o elétron, vira ferro 2, ele tem afinidade por oxigênio, só que como ele está ligado a um enxofre, esse oxigênio é mais eletronegativo, esse ferro agora fica mais facilmente oxidável, ele vira ferro 3. Um outro elétron injetado, para quê? Para que você crie o peróxido, fica reativo, ele reage com dois prótons, forma uma molécula de água, tá? Então um oxigênio que virou água, o ferro 4 é oxidado para formar a ligação FO, né? Oxigênio atômico, e é esse oxigênio que é transferido para o substrato. Uma molécula de água entra e o ciclo se repete. Existe a proposta que existe um caminho intermediário, que é esse chamado caminho S. Nesse caminho S, você tem, né, para monooxigenação direta, você não depende do oxigênio molecular. Esse oxigênio é transferido de outra molécula. Esse é chamado ciclo catalítico curto, né? Doadores de oxigênio do tipo peróxidos que você tem, que a gente já viu que tem no citoplasma, decorrente de neutralização das espécies reativas de oxigênio, de superóxidos, inclusive, certo? Você pode ter esses peróxidos reagindo com o P450 diretamente com o ferro aqui, e ele oxida o ferro e já liga o oxigênio aqui. Então, essa monooxigenação ela pode ser encurtada se você tem disponível essas outras moléculas para formar o P451, certo? Também, aquela história, se você tiver cianeto ou CO disponíveis aqui nesse momento, você pode bloquear também esse sítio aqui, porque você liga com o ferro 2, mesmo com a cisteína aqui, com o enxofre, e você não desloca depois com o oxigênio, certo? Aqui é um exemplo que quando isso acontece, você tem uma mudança de novo nesse espectro de absorção e você consegue detectar isso daí no laboratório, certo? Então, esse pico aqui agora vai para 450, significa que tem monóxido de carbono. De qualquer modo, não é só lá no citocromo C oxidase
se você tem essas moléculas com alta afinidade por ferro 2, ela vai influenciar também no metabolismo de drogas. A gente para aqui, na parte B, nós vamos já abordar esses sistemas todos, não o P450, mas os outros, na parte de organismos fotossintetizantes. Até daqui a pouco. Para a bibliografia dessa parte, utilizem o Lehringer, o capítulo 19, leiam o item 19.1, que vai da página 712 a 728. É isso.